Olá, então a gente retorna aí para esse nosso segundo bloco. Ele vai ser um bloco que vai olhar muito para a ideia das tecnologias, né, de acessibilidade e também para algumas práticas de produção de conteúdo. Bom, primeiramente, assim, a gente traz a ideia de tecnologia. A tecnologia, a gente sabe que não necessariamente são computadores, né, mas formas de organizar a vida das pessoas, né? Então aqui a tecnologia, ela está muito ligada à ideia de direitos humanos, então a gente consegue rediscutir a ideia de acessibilidade no momento em que a gente coloca essas tecnologias para as pessoas terem, digamos que, menos barreiras possíveis, né? Porque a ideia é que a gente consiga diluir ao máximo possível as barreiras, né? As barreiras atitudinais, que a gente falou ali no primeiro momento, e as barreiras arquitetônicas, que não são aqui da nossa alçada, a gente aqui está olhando para a comunicação, né? E mais também para a perspectiva comportamental. Mas assim, é importante que a gente traga a questão das estatísticas, dos dados, porque são essas estatísticas que nos permitem pensar políticas públicas, né? Então, garantir acessibilidade, olhar para a comunicação, para a informação, vem de uma necessidade básica de estatística. Então, questões assim, para a gente olhar o quanto isso ainda é deficitário e quanto a discussão ainda é incipiente, o IBGE lá em 2022, pela primeira vez, coletou dados sobre pessoas com deficiência. Estamos aí 3 anos atrás que isso iniciou. Também nesse mesmo momento, assim, esses dados foram divulgados esse ano, eles foram coletados em 2022, tivemos um atraso aí também, né, pela questão da pandemia, mas esses dados foram disponibilizados esse ano ainda, né? Então, não só sobre acessibilidade, mas recortes de gênero, essas intersecções, né, que vão atravessando a vida da gente. Mas desses dados, quando a gente vai pensar agora em produção de conteúdo, e por que eu vou produzir conteúdo de uma forma diferente do que eu venho produzindo? Porque nós temos um público muito grande de pessoas com deficiência, né? Conforme ali esses dados que a gente tem, nós temos aí 18 milhões de pessoas com deficiência. Pela primeira vez em 2022 também a gente teve dados, por exemplo, sobre pessoas autistas, né? Esses dados, né, coletados de forma em domicílios pelo IBGE, a partir de 2 anos de idade essas coletas aconteceram pela Pesquisa Nacional de Amostra, né, Contínua. Então, assim, são milhões de pessoas, né, no Brasil. Essas pessoas acessam cultura se não tiverem essas barreiras atravessando o seu caminho, e são questões assim que são simples, corriqueiras de resolver, mas que vão envolver o quê? Uma rotina diferente de trabalho. Então, ao trabalhar no Canva, por exemplo, a gente vai fazer uma descrição de imagem ali interna. A gente vai ter os cuidados como uma gestora, um gestor, ou como uma pessoa, ou servidores públicos, ou colaboradores de uma organização, ou produtores culturais, de ter esse cuidado de produzir um conteúdo com cuidado com as letras, questões que sejam objetivas, tirar esse rebuscado, esse excesso de palavras, esses excessos de imagem, esse excesso de cor, cuidar o contraste. Então, esse espaço que a gente fala de desconstrução e essa diluição dessas barreiras, ele é extremamente importante. Então, retomando, né, isso tudo faz parte de um processo de anticapacitismo que vai olhar para as palavras, claro, pela linguagem, esse design universal da comunicação que a gente tem, por exemplo, na web, essa preocupação, a gente também tem que ter nas palavras que a gente usa, nas formas que a gente vai trabalhar com as pessoas, nas expressões que a gente vai usar, os símbolos que vão se reconfigurando, né? Então, como é que eu vou fazer a descrição desse símbolo, né? O que eu estou colocando na minha produção de conteúdo? Como é que eu descrevo um símbolo, né? Como é que eu estou
mostrando para as pessoas que têm baixa visão e pessoas que não enxergam, ou pessoas que têm uma dislexia, ou pessoas com hiperatividade, que não é só a visão que vai influenciar a minha forma de ver o mundo, a minha forma de ler o mundo. Então, esse exercício de descrição de imagens, de audiodescrição, de me autodescrever, dizer quem eu sou, isso é muito importante para as pessoas que estão ali. Então, assim, um exemplo aqui, né, esse símbolo, ele inclusive dentro das normas da BNT, ele vai ter que ficar acima, no lado direito da tela, então vocês vejam que existem normas para serem cumpridas. Então, se é para fazer produção de conteúdo, a gente tem que fazer de acordo com as normas e fazer direito, né? Então, isso é uma coisa importante para a gente lidar. Bom, e aí a gente vai ver um pequeno vídeo agora, que ele é de uma pessoa que é surda, e já aproveitando para falar de capacitismo. Não se fala surdo-mudo. Uma pessoa que é surda não necessariamente é uma pessoa muda, porque ela emite sons. Só que o som que a pessoa vai emitir não é o som que eu estou acostumada a emitir se eu não sou uma pessoa surda. Então, eu já vou, né, o que vai acontecendo aqui eu já vou lembrando. Ele é uma pessoa, ele é um educador, né, uma pessoa com deficiência, e ele vai falar aqui, então, como é esse processo para ele, e eu acho bem importante porque ele tem uma perspectiva, assim, uma pessoa um jeito mais ácido de colocar, né, as coisas, mas eu acho que essa acidez ela é importante para o aprendizado da gente, né? Então eu acho excelente esse material, a gente vai ver aqui e depois retornamos. Eu sou surdo, tenho 8 meses de idade, sou educador de museu, poeta, também produtor de festas voltadas da comunidade surda. A comunicação entre os surdos geralmente é visual, impressão facial, no corpo, as mãos, também leitura labial, porque nós temos limites de audição. Sabe, a sociedade sempre chama os surdos de mudos. Por quê? Surdo tem voz. Queria eu grito de ouvido. Vem aqui, eu vou gritar. É uma pena que vocês estão rindo. Depois que escutasse tudo, estaria completo. Completo. Não? Apenas só minha audição funciona do jeito a sociedade quer. O resto do meu corpo, perfeito, ó. Já fiz aula de dança, balé, tabacato, hip hop, jazz. Já fiz o curso de DJ. Curso de DJ, já fiz. Por causa da falta de conhecimento, muita gente fala que eu não parece surdo. Surdo não parece. Precisa ter cara que parece surdo. Hoje, não a sensibilidade para surdo, muito alguns lugares estão começando a ter intérprete livre, ok? Telecenta, ótimo. Mas intérprete precisa formação para a área. Imagina o intérprete de direito vai interpretar musical. Eu preciso ir na casa de uma amiga minha. Mora prédio. Como? Interfone. Sou surdo, surdo, surdo. Eu sou surdo, surdo. Perguntar papel, porteiro, Pedro. Como? Ai, aparece, eu falo, sou surdo. Pelo amor de Deus, não manda áudio celular. Não escuto nada, eu odeio. Não escuta nada. Ninguém é surdo. Tem gente que escuta, mas não pensa.
Bom, então voltamos ali, então essa questão do capacitismo que ele vai citar, ela não está apenas nas palavras que a gente diz, né, como se traz aqui, né, você é guerreiro, você é guerreira, nossa, como você consegue fazer tantas coisas com essa tua situação, né, com essa tua... Então, assim, gente, isso é super capacitista, né, por favor, não falem que uma pessoa é guerreira porque ela dá conta do que vocês dão conta. Então, isso é bem chato, assim, isso é... A pessoa com deficiência, o capacitismo, a gente costuma dizer que o capacitismo, ele tá para a pessoa com deficiência, assim como para a pessoa, por exemplo, negra, está o racismo, né? Ou para a pessoa, quando a gente vai falar de homofobia, de transfobia. Então, o capacitismo é isso, né? É uma forma de... pejorativa, assim, de olhar para as pessoas, né? Aqui a gente traz aqui mais uma tirinha, assim, né, que então parece, né, incrível, mas as pessoas fazem isso e elas fazem o tempo todo, né, não sei como é que tu é capaz, nossa, que ótimo que tu consegue resolver esse problema. E às vezes vem num tom assim, ai, nem eu às vezes consigo resolver o problema, então, né, não, né, descarta essa parte. Eu costumo dizer que deixa as pessoas viverem a sua vida, deixa as pessoas respirarem e viver a sua vida sem esse tipo de comentário capacitista, né? Isso é importante. De novo, a barreira mais difícil é atitudinal, né? As pessoas, elas olham às vezes tá com uma criança, tem uma pessoa com deficiência e tem um adulto junto, acontece muito da pessoa olhar para a pessoa que está com a pessoa de deficiência para perguntar sobre a pessoa com deficiência, né? Então, assim, fala direto com a pessoa, olha como se vocês estivessem olhando para uma pessoa, porque afinal de contas, né, é o que nós somos, né? Essa é a ideia. Então, o anticapacitismo, agora, olhar, isso é produção de conteúdo também, né? É cuidar o que a gente coloca, é cuidar o que a gente escreve, é ter um olhar assim para as palavras cuidadoso, não só objetivo, mas cuidadoso. Então, no lugar de dizer, por exemplo, a gente já falou ali, né, uma pessoa normal, usa pessoa com deficiência. Ai, mas eu não gosto, parece que a palavra deficiência, se a gente não está se incomodando com a palavra deficiência e isso está dentro da legislação, tá tudo bem, usa, a gente prefere pessoas com deficiência, é assim que está colocado, né? Não é um problema para mim ser uma pessoa autista, porque é a minha condição, então assim, usa pessoa com deficiência, né? Cadeirante, não é cadeirante, gente, é pessoa usuária de cadeira de rodas, né? Horrível, né, agora, né? Ah, não, né, gente? Não, é uma pessoa com nanismo. Acostumem a usar pessoa com, né? E se a pessoa, ela não tem nenhuma deficiência, nenhuma condição, ela é uma pessoa, né? Então, acho que é isso. Pessoa surda, ou, né, surdo, não fala surdo-mudo, né? Porque a pessoa, ela não é muda, né? A gente viu ali no vídeo essas questões. Bom, então lá, olhando para a descrição de imagens, quando a gente coloca uma imagem no nosso conteúdo, ali no Instagram, a rede social que vocês forem usar, ou no YouTube, onde for, faça uma descrição da imagem. O que é aquela imagem, né? É um exercício, né? A gente tem aí cursos também dentro do ENAP para trabalhar com descrição de imagem. Braille, sempre que possível, gente, sempre. A ideia é, acessibilidade não é custo. Quem trabalha com produção cultural, quem trabalha com educação, coloca esse custo nos projetos de pesquisa de vocês, coloquem esse custo no edital, coloquem esse custo para as empresas. Isso é um investimento para que vocês consigam também abarcar todo mundo, né? Em Braille, legenda é uma coisa tão simples. Hoje tem aplicativos, inclusive gratuitos, que a gente consegue fazer essa legenda. Existe legenda, a gente vê a legenda que ela é automática, mas vai lá, vai colocar no YouTube, ele vai gerar uma legenda automática, vai lá corrigir o que está colocado na legenda.
texto, contraste de cores. A gente tem um site da URGS que a gente vai colocar referência ali, e a URGS gerou ali um site para a gente fazer o teste de contraste de cor. Tem que ter cuidado com o contraste de cor, não coloca qualquer cor, não coloca qualquer letra ali no material que vocês estão produzindo, né? Então a gente tem que ter, a gente traz aqui nos nossos encontros a ideia de linha editorial universal, ou seja, para todo mundo. Vai produzir conteúdo, vai falar, fala para todo mundo. E assim, mesmo se você não tem uma deficiência, você vai precisar de acessibilidade se tiver sorte de chegar aos seus 70, 80 anos. Talvez antes, porque a acessibilidade é para todo mundo. Vai chegar um momento que a baixa visão vai pegar, vai chegar um momento que você vai ter problema de mobilidade, porque por mais que você faça academia, fisioterapia, a mobilidade ela vai diminuindo com o passar dos tempos. Então esses cuidados não são só para as pessoas que são deficientes, mas são para vocês que, se tiverem a sorte de chegarem a uma idade avançada, vocês vão precisar dela, né? Então essa linha editorial, ela é assim, resumidamente ali, uma linguagem simples, formato acessível, por exemplo, a gente colocar o alt text para imagens, as legendas para vídeo, transcrição, né, de áudios, né? Vocês vão colocar um áudio, coloca ali a transcrição, né? Para os leitores de tela, que a gente ali na frente vai ter um vídeo, né, já indo para os finais ali, cuidado como vocês colocam a informação, porque o leitor de tela vai fazer essa leitura, é uma tecnologia que vai ler, então a gente tem que ter esses cuidados. Na comunicação a gente ainda não trabalha tanto com UX, mas eu trabalho bastante com experiência do usuário, e a experiência do usuário ela não é só essa navegação, mas ela também é a navegação olhando para a tecnologia que a pessoa, por exemplo, com baixa visão ou sem nenhuma visão, vai experienciar lá e vai poder ter acesso às informações. Muito rapidamente, né, o que seria esse design minimalista, né? Então é um design limpo, né? O que é algo minimalista quando a gente vai falar dentro da arquitetura, né? O que a gente vai olhar para isso? Então foca na mensagem, elimina a distração. A gente tem às vezes uma ideia de que a gente tem que colocar várias imagens, várias cores, várias letras, várias informações. Isso confunde as pessoas, mesmo uma pessoa que não tem uma deficiência ou uma neurodivergência, né? Que nem toda neurodivergência é considerada deficiência, ela vai se atrapalhar porque é muita informação, né? Então é um design simples, funcional para navegar, né? Cuida aí a questão das paletas, e a gente vai então agora dentro desse slide a gente colocou, né, já fechando esse segundo momento, algumas questões importantes como a hierarquia visual, que a gente já falou, o foco no conteúdo, uma linguagem simples, né, cuidar a tipografia, né, que tipo de fonte você vai usar, a paleta de cores, contrastes. E agora então a gente vai para o segundo momento assim mais técnico também, né, não que aqui não fosse, mas a gente vai olhar para as questões mais visuais mesmo. Era isso.